Nós vamos retomar as nossas aulas de Teologia do Direito. E como nós dizíamos na aula passada, a Teologia do Direito supõe uma eclesiologia. E esta eclesiologia supõe de nós fé, credo ecclesiam. Eu tenho que crer na igreja. A igreja não é somente sujeito de fé, a igreja é objeto de fé. A igreja não somente crê, mas ela precisa ser crida. E crer significa, como diz Joseph Ratzinger na sua introdução ao cristianismo, tomar a firme resolução de que as coisas invisíveis são mais importantes do que as coisas visíveis. Ora, se a igreja é objeto de fé, significa que a parte invisível da igreja, a realidade invisível da igreja é mais importante do que a parte visível. Agora, isto, porém, não significa dualismo. Por quê? Vejam só. Lutero cometeu o crime do dualismo, e com ele, Leonardo Boff e a teologia da libertação. Qual foi o crime de Lutero ao dizer que a igreja, ao fazer da igreja um dualismo? Em que sentido? Vamos ver. Lutero diz que existe uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja invisível foi aquela deixada por Jesus Cristo. E a igreja visível é a criada pelos homens. É exatamente o mesmo esquema dualista de Leonardo Boff. Você conhece o livro do Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder. Já ouviu falar desse livro? Não é? Então, no Igreja, Carisma e Poder, Leonardo Boff contrapõe uma igreja do poder à igreja do carisma. Vejam o dualismo, não é? Carisma é a igreja invisível. Poder é a igreja visível, não é? Não é exatamente o mesmo esquema de Lutero, porém padece do mesmo dualismo. Só estou apontando para Leonardo Boff. Nós depois iremos dedicar mais tempo para o estudo do livro Igreja, Carisma e Poder ainda neste curso, porque o livro Igreja, Carisma e Poder afeta diretamente a teologia do direito, tá? Ou nós damos uma resposta à eclesiologia contida no livro Igreja, Carisma e Poder, ou então nós não seremos capazes de estudar direito canônico. Portanto, eu não estou aqui fazendo um tiroteio, né, a respeito de matérias que não tem nada a ver conosco. Isso aqui é absoluta e totalmente pertinente. Então, o que é que Lutero diz? Lutero diz que existe uma igreja invisível. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja invisível, ela não se encontra em lugar nenhum, em instituição alguma. Se vocês forem ver, basicamente esta é a eclesiologia de todos os protestantes, quase todos, né? Para não dizer que é 100%, vamos deixar um espaço para uma margem de erro de 99,9%. O que é que os protestantes creem? Você vai conversar com o pastor da Assembleia de Deus. Ele vai dizer para você isso, né? Eu me lembro, concretamente, eu fui uma vez conversar com o pastor da Assembleia de Deus lá na minha paróquia em Barão de Melgaço, paróquia Nossa Senhora das Dores. Por quê? Porque o alcoolismo na cidade estava muito significativo e eu queria me unir numa campanha cívica, não religiosa, com as várias igrejas, Assembleia de Deus, Igreja Batista,
congregação cristã, etc e tal, para nós combatermos o alcoolismo, não é? E então fui visitar o pastor. Bom, depois nada deu certo, porque o que acontece é o seguinte: certas igrejas protestantes, elas engordam da miséria da igreja católica. Ou seja, quando o católico é alcoólatra, aí eles chegam e dizem: tá vendo? Isso é católico. O católico é alcoólatra. Venha ser crente, venha para nossa igreja que você vai ser um rapaz comportado, né? Então eles vivem dessa miséria. Se, de repente, eles aparecem em público, socialmente, aliados à Igreja Católica para combater o alcoolismo, eles vão perder o argumento, né? E como é que eles vão argumentar agora que a Igreja Católica tolera todo tipo de safadeza? Entenderam? Então, não deu certo. Mas, não era isso que eu queria recordar. Eu lá na casa do pastor protestante, sentado na sala de estar dele, conversei, falei dos propósitos, isso e aquilo. Eu vi claramente que ele ficou surpreso de ouvir da boca de um padre. Provavelmente eu era o primeiro padre com o qual ele já tinha falado na vida dele, daquela forma, pelo menos. Ele ficou surpreso de ouvir da minha boca que eu estava querendo promover a moralidade das pessoas e a verdadeira conversão das pessoas, que é exatamente tudo o contrário que eles dizem que os padres querem, não é isso? Então ele ficou surpreso. E com aquela surpresa, ele então deixou sair a seguinte frase: olha, padre, eu estou vendo no Senhor aquilo que eu prego para os meus fiéis. Existem salvos em todas as igrejas. Entendeu? Existem salvos, por quê? Porque para eles já existem, eles são, a Assembleia de Deus, ela tem uma raiz histórica. Todo o pentecostalismo tem uma raiz histórica no calvinismo. E vocês sabem que o calvinismo, ele acredita na predestinação, né? Pessoas que já foram criadas para serem salvas. Então, os calvinistas creem nisso. E ainda hoje a eclesiologia deles é essa: é que Deus criou uma igreja, a igreja verdadeira de Cristo, é composta destes salvos, e as instituições humanas são o que são, ou seja, instituições humanas, criação humana. Por isso, protestante algum tem mínimo escrúpulo de fundar uma nova igreja. Eles brigam entre si, no dia seguinte fundaram uma nova igreja. Nós que somos católicos, ficamos escandalizados com a coisa, porque diz, essa divisão, não sei o quê. Não, mas eles não ficam absolutamente escandalizados com isso, porque eles sabem que as igrejas são instituição humana, visível. E que nenhuma igreja é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é invisível. O que é que aconteceu no ano 2000? No ano 2000, o senhor cardeal Joseph Ratzinger publica um documento chamado Dominus Jesus, no qual documento ele diz que as igrejas evangélicas não podem ser chamadas de igrejas, elas são somente comunidades eclesiais, não são a igreja, porque elas não têm o episcopado e não têm a Eucaristia. Portanto, falta algo de essencial para a constituição de uma igreja. E que as igrejas orientais podem ser chamadas de igrejas, os ortodoxos, no sentido de que são dioceses, né? São igrejas particulares cismáticas, mas são igrejas particulares. Mas, mesmo assim, as igrejas ortodoxas não podem ser chamadas de a igreja ortodoxa.
Porque não existe a igreja ortodoxa, existem igrejas ortodoxas. Por quê? Porque são dioceses. Nós tratamos as igrejas orientais separadas de Roma como plural, nunca como a igreja ortodoxa, mas as igrejas ortodoxas, porque a palavra igreja aqui quer dizer dioceses. E a palavra igreja no singular só pode ser usada para a Igreja Católica, porque ela é a Igreja de Cristo. Quando foi publicado isso no ano 2000, vede coisa extraordinária, os protestantes ficaram ofendidos. Os protestantes, como? Como que agora Joseph Ratzinger nega que nós somos a Igreja de Cristo? O Ratzinger, que é profundo conhecedor da teologia de Lutero, respondeu admirado: mas escuta, vocês não pregaram a vida inteira que a igreja de vocês não era a Igreja de Cristo? Que vocês eram uma invenção humana? Que qualquer organização institucional é humana? Não é que vocês pregaram a vida inteira? Quando eu digo aquilo, exatamente aquilo que vocês sempre disseram, vocês ficam ofendidos? Que pretensão é essa agora de querer ser a Igreja de Cristo? Vocês nunca quiseram isso. Agora, a Igreja Católica sempre creu ser a Igreja de Cristo. Então, por favor, se o protesto viesse da parte dos ortodoxos, dava até para entender, né? Dava até para entender. Mas então, vejam só, Ratzinger é um profundo conhecedor da teologia luterana, e vocês sabem que aquele acordo que houve entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana a respeito da justificação, não é? Vocês sabem que existe esse acordo, né? Foi assinado um acordo há anos atrás, onde a Igreja Católica e as igrejas luteranas, ou as comunidades luteranas, entravam num acordo de que em tal e tal e tal ponto da doutrina da justificação não havia nenhum desacordo, mas que a Igreja Católica e a tradição luterana estavam em comunhão, em profundo acordo. Não entramos em acordo com relação a tudo, mas alguma coisa... Bom, esse acordo já vinha sendo trabalhado há muitos anos. E o pessoal já tinha desistido. Disse, não vai sair acordo, não vai adiantar. Não vai adiantar. Comissões e subcomissões de estudo, não sei o quê. Quando finalmente o Ratzinger, pessoalmente, cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, foi à Alemanha, em Regensburg, no apartamento do irmão dele, se reuniu com o líder dos luteranos na Alemanha e os dois passaram um dia discutindo o tema, e foi desse acordo entre os dois que surgiu o acordo. Quando eles terminaram essa discussão, o chefe dos luteranos na Alemanha fez uma declaração no jornal dizendo: não existe nenhum teólogo católico que conheça tão profundamente a teologia de Lutero como Joseph Ratzinger. Ou seja, só foi possível o acordo porque o homem conhecia Lutero de cor e salteado. Bom, considerado isso, quando Ratzinger diz que os luteranos nunca quiseram ser a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo é invisível, ele sabe o que ele está dizendo. Nós vemos qual é a eclesiologia de Lutero. A eclesiologia de Lutero, portanto, ela é uma dicotomia, ela é uma separação, ela é uma espécie de nestorianismo eclesiológico. Alguém me recorde, por favor, o que é o nestorianismo? O que é nestorianismo? Quando nós cremos em Jesus, nós cremos que Jesus é
uma só pessoa e duas naturezas, não é isso? Tem a natureza divina e a natureza humana. Os nestorianos, eles dividem as pessoas, não é? Eles dizem que existe uma pessoa divina e uma pessoa humana. São duas pessoas distintas, portanto, o nestorianismo é um dualismo cristológico. Está entendendo? Um dualismo cristológico. E por falar nisso, só nota de rodapé, os protestantes tendem a ser nestorianos, todos eles. Um dia eu me lembro que eu estava num debate na rádio e o debate foi para o lado, evidentemente, né, debate com protestantes só pode terminar nisso, foi para o lado da questão das imagens, né? Eu cheguei e disse, não, mas vejam, Deus se fez carne. Jesus, ele é o Filho de Deus que se fez homem, e a partir de Jesus Cristo, Deus tem um rosto. Que no Antigo Testamento eu negue que eu possa fazer uma imagem de Deus, é uma coisa, mas que no Novo Testamento, uma vez que Deus, né, assumiu um rosto, né, como está escrito no hino Paulinho, acho que é Colossenses, né, do invisível ele é a imagem. Ele é a imagem do invisível. Então Cristo é a imagem de Deus. Não posso proibir imagens, uma vez que Deus se encarnou. Aí o pastor protestante chegou e disse, mas nós não podemos venerar Jesus Cristo na carne. Não pode venerar a carne de Cristo, porque a gente tem que venerar só a divindade, não a humanidade. Mas é a mesma pessoa, é distinto. Eu te falei, mas escuta, mas o concílio de Éfeso, só a escritura começou a bater na Bíblia. Porque eu falei que o concílio de Éfeso, né, tinha condenado no nestorianismo. O cara ficou possesso, mas babava. Um negócio assim, só a escritura e batia assim, feito um negócio. Mas, escuta, é uma pessoa só, não são duas pessoas, não é uma esquizofrenia divina. É uma pessoa, a única pessoa divina tem uma natureza humana. Existe uma unidade. Então, existe a realidade divina junto com a realidade humana em Jesus Cristo. Agora, por analogia, se nós formos olhar para a igreja, se você divide tranchant, né, completamente, a igreja invisível da igreja visível, você cria uma espécie de nestorianismo eclesiológico. São duas igrejas. Então, onde é que fica a nota da unidade? Né? Creio na igreja una, santa, católica. Como é que a igreja é una? Então você cria duas igrejas. A igreja humana e a igreja divina. A igreja instituição e a igreja invisível. Que é exatamente a eclesiologia que está na moda. Vejam, senhores, pasmem, senhores, na igreja católica no Brasil. Agora, esta eclesiologia é herética. Isso quer dizer que essas pessoas, se têm consciência de que estão na heresia, estão fora da igreja porque estão excomungadas. Se não têm consciência, precisam se converter. Então vejam só. Não há duas igrejas. Não há uma pluralidade de igrejas. E a igreja católica não é a confederação das igrejas. Assim como um corpo humano não é uma confederação de órgãos, não é? De repente o fígado disse para o coração, vamos nos unir? Vamos! Oba! Não é isso. A igreja católica não é uma confederação de dioceses. Assim como um corpo humano não é uma confederação de órgãos. Um dia tudo isso foi uma célula só. Esta célula
cresceu e se transformou esse corpo complexo. Então, a igreja de Cristo não nasceu de uma igreja particular, de uma diocese chamada Jerusalém. A igreja de Cristo toda estava em Pentecostes. Só que numa realidade monocelular. Assim como eu estava todo no ovo fecundado, na trompa de Falópio da minha mãe, era eu todo ali naquela única estrutura celular, a igreja estava toda em Jerusalém. Depois cresce, né? É a mesma realidade. Mas a igreja não é uma confederação de igrejas. Isso quer dizer, meus senhores, que, por exemplo, a Arquidiocese de Cuiabá não é uma igreja que fez um pacto de unidade com uma outra igreja de Roma, não é? Onde existe uma confederação, a gente se une, uma espécie de ONG planetária, né? A Catholic Church Incorporation. É uma ONG planetária. Não, nada disso. Dentro da Igreja Católica Apostólica de Cuiabá está também o ministério petrino como parte interna e constitutiva dessa igreja. Isso quer dizer que não há Arquidiocese de Cuiabá se não estiver em comunhão com Pedro. Não há. Não acontece a igreja de Cristo se não houver comunhão com Pedro. Por quê? Porque é um órgão, uma realidade só, não são duas. Não é confederação. Entendem? Tem que haver esta realidade. O princípio petrino, ele é interno às igrejas particulares. De tal forma que o Papa não é como a Confederação Brasileira, né? O Brasil é uma federação de estados. Dizem, né, que é federação. Depois, na prática, não tem nada de federação. Mas existem coisas que são confiadas aos estados. E o governo federal não pode intervir, porque senão é uma intervenção federal. Não é isso? A intervenção federal, ela acontece só em raras ocasiões, quando realmente é necessário. Então, Roma não é a União, não é o governo federal que intervém nos estados, no governo ordinário e regular das dioceses. As intervenções de Roma, quando Roma diz alguma coisa e interfere na diocese, esta interferência não é uma interferência que vem de fora. É uma interferência que vem de dentro. Por quê? Porque o Papa e o seu ministério faz parte do governo ordinário das dioceses. Não é uma intervenção extraordinária. É como quando o bispo intervém no seminário. O governo do dia a dia do seminário está nas mãos do reitor. Mas o governo do bispo, quando o bispo intervém no seminário, ele não está fazendo algo de extraordinário. É algo que é constitutivo do próprio seminário, porque o bispo faz parte do seminário. O bispo é interno ao seminário. Entenderam? O bispo é a autoridade ordinária do seminário, não é extraordinário. Agora, a autoridade do bispo, ela é ordinária no seminário, e a autoridade do reitor, ela é ordinária no seminário. Qual é a diferença entre a autoridade do bispo e a autoridade do reitor? A diferença é que a autoridade do reitor não é somente ordinária, ela é
cotidiana, ela é do dia a dia, ela é da regularidade diária. Enquanto a autoridade do bispo, ela é ordinária também, mas se manifesta menos frequentemente, justamente por ele ser uma autoridade máxima e último apelo, digamos assim, né? Mas o Papa, quando nós apelamos para Roma, não é? Nós não estamos recorrendo a algo de extraordinário fora da nossa realidade eclesial. Roma faz parte das igrejas locais. Ok? Não acredita nisso? Então leia o Concílio Vaticano I. O Sumo Pontífice tem jurisdição universal e ordinária na Igreja Católica toda. Tá? E isso daqui é explicado numa nota da Congregação para a Doutrina da Fé, assinada Joseph Ratzinger, né? A respeito, nota esclarecendo alguns aspectos do conceito de igreja como comunhão. A igreja como comunhão. Tá? Tudo isso está escrito nessa nota. Além do fato de estar também presente dentro do próprio dos documentos do Vaticano II, especialmente a Lumen Gentium, e mais claramente ainda na nota explicativa prévia da Lumen Gentium. Ok? Obrigado, volte sempre. Né? Então, essa é a questão da igreja. Só estou esclarecendo a eclesiologia que está por trás do Código de Direito Canônico. Nós iremos estudar o Código de Direito Canônico, que é uma legislação pontifícia, é do Papa. Mas nós não podemos receber esta lei como sendo algo estranho às nossas dioceses. O Código de Direito Canônico faz parte do governo regular, normal, ordinário das dioceses, das igrejas locais. Tá? Então, é esta a visão da igreja católica. E aqui não estou dizendo que isto é teologia. Isto não é teologia. Teologia é se fosse uma opinião do Padre Paulo. Esta é a fé do Concílio Vaticano I. E de todos os outros concílios, né? Porque a igreja não foi fundada no Concílio Vaticano I. Né? Agora, como é que se exerce esse munus petrino ao longo da história? É claro que isso varia muito. Nós só tivemos um Código de Direito Canônico em 1917. Antes disso, não tínhamos Código de Direito Canônico. Se varia muito a forma de o Papa exercer o seu ministério. Mas por que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para que vocês enxerguem com toda clareza o que é a Igreja Católica. E não existe essa distinção entre a Igreja instituição humana e a Igreja instituição divina. Como se fossem duas igrejas. Não existe essa separação. Eu posso distinguir instituições humanas e instituições divinas dentro da igreja. Por exemplo, o papado é uma instituição divina dentro da igreja. Já o conselho pastoral paroquial é uma instituição humana na igreja. O próprio conceito de paróquia não é uma instituição divina, é uma instituição humana. Não é isso? Então, existem instituições humanas e instituições divinas, olha o plural, dentro da igreja. Mas não existe a igreja instituição divina e a igreja instituição humana. Existe uma instituição só chamada igreja. E ela é humano-divina. Tá claro isso para vocês?
Não tem duas igrejas. Ah, essa é a igreja divina, essa é a igreja humana. Não existe essa esquizofrenia de duas igrejas. Isso é nestorianismo eclesiológico. Pois não. O pároco não é uma instituição divina. Por quê? Porque, se você for ver, historicamente falando, não é? Quando a igreja surge, ela surge ao redor dos apóstolos. E, portanto, como consequência disso, surge ao redor do colégio apostólico e surge ao redor do colégio episcopal. Agora, o colégio episcopal, do qual o sucessor de Pedro é a cabeça e é parte integrante do colégio episcopal, e sem Pedro não existe colégio episcopal, é a realidade de instituição divina que nós temos como suprema autoridade da igreja. Depois, a igreja não vive no ar, ela vive em igrejas locais, né? Aí vejam só que a palavra agora, a igreja, com I maiúsculo e singular, existe nas igrejas locais. Nós estamos falando aqui, a palavra igrejas locais é sinônimo de diocese. Não é isso? Muito bem. Como é que surge a igreja local? Já desde a época apostólica. E isso é instituição divina, não é? Existe a igreja local através dessa tríade de conceitos: igreja, bispo e eucaristia. Isto é divino. Só existe uma eucaristia, a eucaristia do bispo. E é ao redor da eucaristia que existe a igreja. Portanto, a igreja faz a eucaristia e a eucaristia faz a igreja. E os padres são o quê? São os colaboradores do bispo. Não é? Então, quando se fala da igreja de Corinto, fala-se da igreja, ou seja, da Assembleia Eucarística, a palavra eclesia quer dizer isso, né? Igreja. A Assembleia Eucarística da cidade de Corinto ao redor do seu bispo. Depois, como as dioceses, as igrejas locais vão crescendo, né? Existem cidades grandes, etc. E então começa-se a organizar a vida interna das igrejas. Por exemplo, em Roma havia os chamados títulos. É o que nós temos hoje como paróquias, né? Os títulos, eram as assembleias eucarísticas que se reuniam nos vários lugares da cidade. Existia aquela manifestação de comunhão com a Eucaristia do bispo, que é o fermentum. O que é o fermentum? Quando o bispo celebrava a missa, os acólitos ou padres e diáconos levavam para os vários títulos, né, um pedacinho da hóstia consagrada na missa do bispo. E, quando eles celebravam a Eucaristia na pequena comunidade sem a presença do bispo, então, na hora, depois da fração do pão, se colocava aquele pequeno pedaço de hóstia que tinha sido consagrado pelo bispo dentro do cálice, para dizer que aquela Eucaristia que eles estavam celebrando era a Eucaristia do bispo. Era a mesma Eucaristia. Então, hoje, quando nós partimos a hóstia e colocamos aquele pequeno pedaço dentro do cálice, é um resquício histórico dessa realidade de comunhão com a única Eucaristia do bispo. Não é? Então, no Oriente, por exemplo, surgiram uma espécie de pároco do interior, onde o bispo, pároco rural, que recebeu o nome de corepiscopo.
Os corepiscopos não eram bispos, mas eram bispos rurais, ou seja, é uma espécie de, hoje nós diríamos, é um vigário episcopal de uma região episcopal, né, de uma forania. Então as foranias tinham seus vigários episcopais. No Oriente chamava-se isso de corepiscopo. Mais ou menos para a gente entender o conceito, né? Com a diferença de que havia uma espécie de ordenação para esse corepiscopo, né? Tá? Então, isso daqui para nós termos um pouco uma visão da eclesiologia.